E aí pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo no canal Palavra aqui da Vida ao Homem e hoje nós vamos abordar o tema que fala acerca do suicídio, acerca da depressão, acerca dos problemas que tanto afligem e assolam hoje a nossa sociedade. Você que está nos assistindo agora ou você que vai nos assistir depois, você tem a oportunidade de assistir esse vídeo no nosso Stories, assim como também terá a oportunidade de vê-lo no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, Palavra aqui da Vida ao Homem, assim que está tanto no Facebook como no YouTube, como também aqui no Instagram. Para a gente começar a falar, eu queria falar primeiro, antes de tudo, um pouco sobre a vida. O que é a vida? Quando a gente fala de vida, a gente fala de movimento, a gente fala de sentimentos, a gente fala de possibilidades, a gente fala da oportunidade que nós temos de interagir e de viver a vida, de compartilhar a vida, de estar cercado de pessoas das quais gostamos, das quais amamos e de ter a oportunidade de todos os dias escrever a nossa própria história. E isso parece uma coisa extraordinária, única, fantástica. E de fato ela é. Mas à medida que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo ou vai descobrindo que a vida, ela não é só um mar de rosa, ela não é só flores, ela também tem uma série de outras questões que precisam ser levados em consideração. Quando você era criança, a vida para você ela era vista de uma forma, de uma maneira. Quando você atinge a maturidade, quando você adquire responsabilidades, você percebe que a vida não tem mais aquela mesma visão, não tem mais aquele mesmo ideal que você, quando criança, acreditava que ela tinha. Quando você namorava e não era casado, você tinha uma visão do que era uma vida a dois. Quando você casa, você tem outra visão, porque as perspectivas vão se modificando e vão se alterando. Eu costumo dizer que a vida não é uma verdade absoluta até o momento em que você começa a vivê-la dia após dia e descobrir que aquelas verdades que você conhece vão se complementando e vão construindo uma verdade maior que você vai aprender para o resto da vida. De maneira bem simples, a vida é um dom de Deus, é um presente dos céus, é uma oportunidade que nós temos de passarmos aqui na Terra um período de tempo escrevendo histórias, compartilhando histórias, contando histórias, dividindo experiências e produzindo coisas novas para nós mesmos e para pessoas que nos cercam. Bom, quando a gente adquire consciência do que é a vida, né, do que realmente significa estar vivo, de como isso é fascinante, de como isso é único, nós somos o único ser vivo no planeta que não só vive, mas que tem consciência da própria vida, que tem consciência das próprias ações, que tem consciência dos próprios pensamentos, dos próprios erros, dos próprios acertos, que constrói de fato a sua vida de maneira consciente, ordenada e sistemática. Essa nossa vida que a gente vai desenvolver e vai adquirir no período que estivermos sobre essa terra, ela é uma oportunidade que nenhum outro ser na terra tem. Os animais vivem por viver de maneira mecânica. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eu e você não. Eu e você nós temos a oportunidade de fazermos marcas, marcas eternas, por assim dizer, marcas que vão durar em outras pessoas por toda a sua história. Essas marcas poderão ser positivas ou negativas, dependendo da experiência que você tem com determinadas pessoas e que vão influenciá-las também de forma positiva ou negativa. Quando a gente descobre o sentido da vida, a gente se encanta. Por que a gente se encanta? Porque a gente vai descobrir que estar vivo é construir família. Estar vivo é ser pai, é ser mãe, é ser marido, é ser esposa. Estar vivo é adquirir amigos. Estar vivo é construir amizades. Amizades que não são pautadas em
sistemas de troca de recompensa, amizades que não são trocadas, não são formadas ou baseadas em trocas de favores, amizades que são de fato genuínas, puras, digamos assim. Amizades essas que a gente leva para toda uma vida. Estar vivo é ter um momento de lazer, um momento de brincar e descontrair, um momento seu, um momento familiar, um momento pessoal, um momento coletivo. Estar vivo também é amar. E quando a gente fala de amor, a gente fala de um contexto muito amplo. Eu não falo apenas a questão do amor fraterno, do amor paterno, do amor materno, do amor eros. Falo do amor de uma forma geral. Amor pelo próximo, amor pela vida, amor por estar vivo. Quando você tem amor à vida, quando você ama estar vivo, quando você ama pessoas, você dificilmente terá um problema de buscar ferramentas para tirar a sua própria vida, porque você ama estar vivo, você ama viver, você ama interagir. Então isso é vida. Motivos para viver. Por que, que a gente tem tanto medo de morrer? Isso é uma coisa interessante. Se você parar para pensar, o homem, por natureza, ele tem um medo de morrer. Ele não quer morrer. Ele desconhece o que é de fato a morte. Isso falando de forma geral. Não estou puxando para nenhum contexto religioso. Estou falando de forma genérica. Quando a gente fala de morrer, a gente naturalmente percebe na humanidade o medo da morte. Por quê? Eu não sei como é a morte. Eu nunca morri para saber como é que é. Não conheço ninguém que morreu e voltou para contar. Não sei o que tem do outro lado. Então, falando humanamente de forma genérica, a morte ela é uma caixa de surpresa. Ela é um tiro no escuro. O homem não sabe o que é que tem lá, o que vai acontecer. Por ele não saber, ele tem um receio, um pé atrás. Ele não quer morrer, ele quer viver. Tem um ditado antigo que diz que a pior vida é melhor do que morrer. Isso a gente está falando de muito tempo atrás. Então observe que o conceito de vida e de morte naquela época era bem diferente. As pessoas acreditavam que eram melhor estar vivas, mesmo sofrendo, mesmo passando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, mas ainda assim seria muito melhor estar vivo do que estar morto. Isso é um conceito que vem de muito tempo atrás. Porém, nós vamos perceber que hoje, no momento que vivemos, as coisas têm invertido a tal ponto que muitas vezes as pessoas têm buscado a morte ou têm praticado o suicídio acreditando que ele vá resolver os problemas ou vá solucionar os problemas, quando na verdade ele é uma falsa sensação de solução. E a gente vai entender por quê. Então, estar vivo por si só é incrível, é fantástico, é único, é privilégio. Muitas pessoas queriam saúde e não têm. Muitas pessoas queriam andar e não andam. Muitas pessoas queriam falar e não falam. Muitas pessoas queriam a sua vida e não têm. Elas têm a dela. E é o que elas têm. E elas têm que descobrir um jeito de viver e viver bem com aquilo que ela tem. Então, quais são os motivos que nós temos para viver e para continuar vivo? Simplesmente viver já é bom. Estar vivo é bom. A criação de Deus é boa. Contemplar os céus, o mar, os animais, aquilo que Deus criou é bom. A família é boa, os amigos são bons, os relacionamentos são bons. As oportunidades que a vida nos dá são boas. É claro que aqui ou ali a gente encontra com um problema, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, um obstáculo, algo que precisa ser vencido, algo que precisa ser transposto. Sempre haverá, naquilo que diz respeito à vida, adversidades ou problemas para serem superados. Isso é natural de estar vivo, faz parte do jogo. Eu não tenho como viver uma vida de plena felicidade. Eu não tenho como viver uma vida de inteira perfeição ou de inteira harmonia. Até porque, se a vida fosse 100% felicidade, eu de fato não saberia o que é felicidade. Parece um pouco ilógico, mas por exemplo, eu só sei o que é a pobreza porque eu sei o que é riqueza. Eu só sei
o que é dor, porque eu sei o que é estar sem dor. Eu só sei o que é tristeza, porque eu conheço a alegria. Se toda a minha vida fosse de fato feliz, eu provavelmente nem saberia que ela era feliz, porque ela só tinha um tom. Ela seria uma coisa monótona. Ela não teria oscilações para cima ou para baixo. Eu teria apenas uma linha reta que não me daria parâmetro nem diretriz precisa para especificar o que é de fato felicidade ou não. Então veja que até os momentos de dor, os momentos de angústia, os momentos de dificuldade, os momentos de tribulação, os momentos de luta, tudo isso vai colaborar na minha percepção do que é bom, do que é mal, do que é felicidade ou do que é a ausência da felicidade. Então, isso são coisas importantes que eu preciso ter, preciso ver, preciso entender e são coisas que eu só vou adquirir de fato vivendo. Se eu não viver, eu não tenho como saber. Uma coisa é você dizer que o dente dói, porque você está com o dente doendo. Outra coisa é você dizer que o dente dói porque você ouviu alguém dizer que dói. Então, tem experiências na vida, quer sejam elas boas ou quer sejam elas ruins, são necessárias para o autodesenvolvimento e o crescimento individual de cada indivíduo que está sobre a Terra. Essas experiências vão colaborar para que ele adquira maturidade, para que ele adquira sabedoria, para que ele adquira conhecimento, para que ele adquira experiência. Então, esses conhecimentos ou essas experiências ao longo da vida vão torná-lo o que ele é naquele momento em que você o conhece. Então, quem te conhece, conhece um você que não é o você que nasceu, é o você que nasceu e até aquele momento passou por uma série de eventos ou uma série de processos que te fez ser o que você neste momento é. Lembrando que tem coisas que contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento e tem coisas que apenas contribuirão para o seu aprendizado. Exemplo, quando você é rico e fica pobre, você descobre que as coisas têm mais valor do que aquilo que você sabia que tinha. Quando você perde alguém que você ama, você descobre que ela tinha mais valor do que aquilo que você sabia. E essas coisas vão refletir diretamente na sua jornada pelo resto da vida. Isso é um molde da vida lhe alicerçando e lhe trazendo experiência, sapiência, conhecimento. E tem coisas que é apenas para o seu aprendizado, apenas para servir como referência de não cometê-las novamente. Exemplo, você aprende quando criança que se botar a mão no fogo, queima. Então você não bota a mão no fogo. Aquilo é apenas para o aprendizado mecânico. Você sabe que queima, então não coloca a mão. Você sabe que quando morre não volta, então você tem a oportunidade de viver melhor, de forma melhor com as pessoas que te cercam, para que você possa aproveitar o máximo de cada uma delas sem ter que esperar ninguém mais morrer. Isso vai trazer para você um momento de aprendizado, reflexão e execução do que você aprendeu e refletiu. Isso são processos, são etapas da vida. É diferente do aprendizado mecânico. Queima, machuca, fere. São situações distintas. Então, por que que as pessoas hoje, no nosso tempo, no nosso século, elas pensam tanto, ou elas falam tanto, ou elas buscam tanto a possibilidade da morte? Por que morrer? Porque tem se tornado cada vez mais atrativa aos olhos humanos. Porque morrer tem sido cada vez uma opção melhor aos olhos da sociedade. Só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, uma pessoa se mata. Para estas, existe mais uma gama de pessoas que tentaram e não foram bem-sucedidas. Um dado interessante é que a maioria dos suicídios são realizados ou são cometidos por homens. Destes, pouquíssimos falham, né? As mulheres elas têm normalmente tentativas mais frustradas, porque ela busca outros meios, né? Ela busca um calmante para ter uma overdose,
meios que não trazem tanta dor ou que não são de tanta violência, e que entre o processo do início do suicídio a que ele de fato aconteça, pode haver uma intervenção, um socorro. Os homens procuram formas mais violentas, normalmente são armas, enforcamento, pula da ponte, coisas desse tipo, que não tem ou que é muito difícil de conseguir ser impedido de executar. Então, o que pode acontecer? Um dos motivos, alto padrão de cobrança social. Nós nunca vivemos numa sociedade em que as pessoas cobram tanto de outras pessoas. Padrão de beleza, padrão de vida, padrão social, padrão de educação. Nós vivemos numa sociedade que instiga você a ser cada vez mais. Não importa o que você tenha ou o que você seja, ela continua pedindo mais. E isso é sufocante, isso é angustiante, isso é deprimente. Chega um momento que a pessoa ela está tão sufocada, está tão abalada emocionalmente, que ela percebe que quanto mais ela sobe, mais o padrão sobe, e aquele padrão é inalcançável ou inatingível. E ela, em um determinado momento, vai entrar num surto. Ela vai ter um surto psicológico, ela vai ter um surto psicossomático, ela vai surtar de uma hora para outra e ela vai começar a se deprimir, vai começar a se estressar mais e vai começar a desmotivar e a perder o interesse por coisas que antes ela buscava. Isso é um dos princípios que vão levar alguém à depressão e posteriormente ao suicídio. Então, esse alto padrão de cobrança, ele vai conduzir a uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque ela vai perceber que pessoas têm conseguido alcançar o que ela não alcança, e por mais que ela se esforce, ela não consegue alcançar mais aquele nível, aquele padrão. E ela começa a se autodeteriorar emocionalmente. Ela começa a pensar que não é capaz, ela começa a pensar que não tem condições, ela começa a pensar que será esquecida, que será abandonada, porque já não consegue entregar o que antes entregava, e isso vai gerando uma autoestima baixa. Temos também o problema de desilusões amorosas. Tem pessoas que, ao terminarem relacionamentos, não encontram outra opção a não ser o suicídio. Isso é um ponto perigoso e que deve ser tratado imediatamente, buscar ajuda médica, psicológica ou psiquiátrica, se for o caso, porque não há motivos de fato para que um fim de relacionamento conduza ele ou ela à morte. Um outro problema muito comum nos nossos dias é a questão financeira. Tem pessoas hoje que deve e não é pouco, né? Deve e não é pouco. Aliás, acho que ninguém hoje consegue viver sem dever. Mas se alguém consegue, graças a Deus por isso. Eu ainda não encontrei essa fórmula. Mas os problemas financeiros, eles conduzem várias pessoas ao suicídio, à depressão, ao isolamento, porque é uma coisa que tira o sono, tira o sossego. Tem pessoas que sofrem de ansiedade e elas ficam pensando na dívida, pensando no problema, pensando nas finanças, pensando na falta das coisas, pensando naquilo que precisa, pensando no que quer e não pode, pensando em uma série de coisas que estão agregadas ao dinheiro e que começam o sono, seu sossego, sua paz, sua tranquilidade. E aí, de repente, quando você menos espera, está caminhando pela depressão e, posteriormente, se não tratado, vai evoluir para uma causa que poderá conduzi-lo ao suicídio. Uma outra coisa problemática que a gente tem são as autocobranças que o indivíduo faz a ele mesmo. Às vezes ele se cobra a um ponto extremamente alto e violento. Nós precisamos ter cobranças, sim. Nós precisamos ser cobrados, sim. Mas nós precisamos estabelecer um ponto de equilíbrio para que eu tenha ou para que eu obtenha um bom senso entre o que eu estou cobrando e o que é possível de fato ser realizado. Se isso não acontecer, eu vou ter sérios problemas e isso vai me acarretar uma série de dificuldades para que eu possa contornar depois. Não havendo sucesso,
entro novamente pelo mesmo caminho. Mas a pergunta que não quer calar, eu tenho como saber se uma pessoa ela tem tendência ao suicídio, se ela caminha ao suicídio? Bom, existem alguns sinais que podem ser observados por qualquer pessoa, não há necessidade de ser alguém formado, graduado ou pós-graduado, não há necessidade de ser alguém de alto escalão intelectual. Qualquer pessoa pode observar alguns sinais ou alguns sintomas que acompanham esse tipo de comportamento. Alguns dos sinais das pessoas suicidas que vocês poderão observar é a mudança de comportamento, a mudança de humor, a mudança de como ela vem vivendo no meio social, do isolamento. Normalmente tem pessoas que vão seguir aí o uso de drogas, o consumo de álcool. Tem pessoas que vão viver o que é chamado também de teatro. Ela está bem na sua frente, na sua ausência ela desmorona, ela despenca, ela desaba. Então, são o alarme, pessoas que vão ficar muito alarmosas, pessoas que vão responder de maneiras não convencionais ou não normais ao que você conhecia dela. Então, essas características vão ajudar você a identificar se uma pessoa ela está depressiva, se ela está entrando na depressão, se ela está adquirindo um quadro de depressão e se esse quadro vai posteriormente evoluir para algo que vai culminar no suicídio ou na morte. Então são coisas que qualquer pessoa pode observar. Você vai ver que coisas que antigamente ela gostava de fazer, que hoje ela já não gosta mais, coisas que ela amava e hoje já não ama mais, comportamentos saudáveis que ela tinha, que hoje ela já não tem mais. Então, tudo isso são indícios ou são sinais que vão apontar ou vão indicar que aquela pessoa está caminhando para um quadro de anormalidade que pode estar caminhando para quadros de depressão, de ansiedade e de suicídio. Então são coisas que todo mundo pode acompanhar ou pode averiguar. E quais são as causas comuns ou o que é que acontece normalmente que pode conduzir pessoas a esse tipo de comportamento? Bom, entre os sintomas que a gente tem, ou entre as causas primárias ou causa raiz, você pode ter a questão das doenças mentais, pessoas que têm problemas, distúrbios psicológicos, históricos de problemas mentais. Você pode ter pessoas que sofreram grandes traumas, pessoas que passaram por grandes traumas emocionais. Você pode ter a questão do bullying. O bullying hoje ele é uma coisa que tem tirado a paz ou tem tirado o sossego emocional de muitas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, é evidentemente que isso não é uma coisa simples, nem é uma coisa fácil, é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, tá certo? Quero mandar o nosso boa noite, a paz do Senhor, para a nossa amiga que está entrou agora, eu acho que é Jamie Kelly, ou é Jamie Kelly, alguma coisa assim, muito bem. Tem coisas que precisam ser observadas em questão ao bullying, à ofensa. É uma coisa muito simples. Veja bem, imagine que alguém chega para você e de repente esse alguém diz que você é uma pessoa feia, né? Uma pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, minha pessoa. Imagine que alguém chega para mim e me chama de careca, né? E vamos imaginar que essa pessoa quer fazer disso um tipo de bullying. Temos duas opções. Opção A, eu sou, e se eu sou careca como vocês estão vendo, e isso é verdade, não há motivo de ofensa. Opção B, eu não sou. Se eu não sou, também não há motivo de ofensa. Nas duas ocasiões, eu não tenho motivo para me ofender, eu não tenho motivo para me torturar, eu não tenho motivo para fazer alarme. Eu preciso ter, na verdade, uma questão de autoaceitação daquilo que eu sou e daquilo que eu sei que sou. Então, há
até onde a opinião do outro é importante para mim, até o momento em que a opinião do outro não me denigra, não me exponha. Se a opinião dele ela tem qualquer uma dessas características, eu não tenho necessidade de levar aquela opinião em consideração. Aquela opinião eu não vou absorver, vou deixar para ele ou vou deixar para ela. Então, o bullying, ele é uma coisa que tem provocado muito problemas nesses últimos dias, mas é uma coisa que você pode ter a oportunidade de não absolver. É diferente de coisas que você não tem escolha, mas essa você tem. Transtornos de personalidade, desemprego e a própria depressão em si. Como é que eu faço para tratar esses sintomas? Por incrível que pareça, não é uma coisa do outro mundo. Primeiro passo, converse com alguém, procure uma pessoa da sua confiança. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, alguém que você saiba que possa lhe aconselhar de maneira assertiva, de maneira inteligente. Não se isole, não desfaça os vínculos de amizade, não desfaçam os vínculos sociais, mantenha-se envolvido com pessoas e procure sempre estar próximo a alguém. Não fique só, não se isole, tá certo? Eu tenho conversado, mas essas conversas não têm surtido efeito. Eu tenho falado com pessoas que não têm conseguido resolver. Então esta é a oportunidade que você tem agora de procurar uma ajuda especializada. Essa ajuda poderá ser um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda médica, porque às vezes se fará preciso uma intervenção profissional para garantir a sua sanidade mental, a sua sanidade psicológica. Então, esses passos podem ser avaliados por qualquer pessoa que esteja atento. Tem pessoas que entram no problema e pedem ajuda. Tem pessoas que entram no problema e não pedem ajuda, mas se você estiver atento, você poderá ajudá-las. Para a gente encerrar, tem uma passagem bíblica muito interessante que eu quero trazer para vocês, que fala que Moisés estava no alto do monte com as mãos levantadas. E quando ele levantava as mãos, o exército embaixo, liderado por Josué, vencia a guerra. Mas quando Moisés abaixava as mãos, o exército perdia a guerra. O interessante é que Moisés ele não pede ajuda, e quando os braços cansam, ele simplesmente baixa os braços. Quando ele recupera as forças, ele levanta os braços. Mas, embora ele não peça ajuda, alguém estava observando que ele precisava de ajuda. E o que foi que esse alguém fez? Esses dois homens fizeram. Um sentou-se de um lado e outro de outro, colocaram pedras e sustentaram o braço de Moisés. O que é que isso tem a ver com a nossa conversa? Simples. Tem pessoas que não pedem ajuda, mas elas precisam. Você tem a oportunidade de salvar vidas. Você tem a oportunidade de mudar vidas. Você tem a oportunidade de mudar histórias. Você tem a chance de marcar positivamente e para o resto da vida pessoas que para sempre levarão a marca da tua intercessão, do teu cuidado e da tua ajuda. É isso que é importante a gente saber. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não pegou no começo ou para quem entrou no final, vai ficar disponível aqui no Stories durante 24 horas e posteriormente eu vou estar colocando lá no nosso canal no YouTube, no Palavra que é da Vida ao Homem. Se você gostou dessa mensagem, mande para o maior número de pessoas possíveis. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative as notificações e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possíveis. Talvez essa palavra tenha te ajudado e talvez essa palavra possa ajudar ainda muitas outras pessoas. Só tem um jeito de saber, é você mandando para alguém e ver o que acontece. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz de Deus e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.